Bom dia galera do Facebook, YouTube, WhatsApp, seja por qualquer meio você esteja prestigiando esse trabalho. Se você gosta, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, vai me ajudar. Eu espero poder estar te ajudando aí nessa produção de conteúdos filosóficos aí que servem para o seu vestibular, para o seu Enem, para o seu concurso público, para o seu aprimoramento pessoal, né? Nós sabemos que hoje o conhecimento tem um valor inestimável. O conhecimento sempre foi importante nos processos sociais, produtivos, econômicos, políticos, culturais. Hoje, talvez nunca antes na história mundial você tem a importância do conhecimento nas suas mais variadas esferas, né? Tão imprescindível quanto hoje. E esse canal, a minha especialidade é filosofia, né? Sou professor de filosofia na rede pública estadual há 18 anos e gostaria, obviamente, de usar esse meio, essa ferramenta, essa plataforma, as novas mídias digitais para compartilhar esse conhecimento e produzir e reproduzir conhecimento, né? A gente aprende junto, né? A gente não vive, a gente convive, a gente não existe, a gente coexiste, como já se disse por aí. Então vamos lá, pessoal. Filosofia. Dentro da filosofia, no rol, no repertório de matérias que nós temos dentro da filosofia, tem uma em especial que se reveste da mais alta importância. Então vamos lá. A filosofia, né, que é o amor à sabedoria, a busca pela sabedoria, a amizade pela sabedoria, né, que nasceu lá na Grécia, ou foi sistematizada lá na Grécia no século V, IV a.C., né, Tales de Mileto. A filosofia, que é essa apreensão crítica, racional, reflexiva sobre a realidade, né, que faz três perguntas: o que é, como é e por que é, né, que estuda a ética, a moral, a religião, a cultura, as ciências, a natureza, a sociedade, a política, o conhecimento, as artes e por aí vai, né? Que é essa capacidade crítica racional que nós temos, que nasceu lá na Grécia, que teve as suas fases clássicas, arcaicas, né? Pré-socrática, a filosofia pré-socrática, que eram os filósofos da natureza, que estudavam a physis e as transformações da natureza, buscavam a origem, arqué, o princípio de tudo, né? E que depois aí, com o desenvolvimento da Grécia, do comércio, da escrita, do alfabeto, com o surgimento da polis, das cidades-estado, migrou ou diferenciou, né? Transladou, fez o translado das preocupações com a natureza, com o devir, com o arqué, passou a ser as questões da cidade, da polis, do poder, da política, da cidadania. Aí surge Sócrates, Platão e Aristóteles, construindo as bases éticas e morais do que viria a ser a civilização ocidental, né? Então a filosofia, esse amor à sabedoria, essas três perguntas básicas: o que é, como é e por que é, que estuda a ética, moral, religião, ciências, cultura, sociedade, artes, política, natureza e por aí vai, conhecimento, né? Que tem 4 fases na história: antiga, medieval, moderna e contemporânea, que surgiu a partir da superação da mentalidade mitológica, né? A explicação que os gregos davam para os fenômenos da natureza, sociais e culturais, era mitológica, era a explicação através dos mitos. A filosofia foi do mitos ao logos. Logos também é uma palavra grega que significa razão, né? Da onde biologia, sociologia, psicologia, né? A razão, o estudo, né? Logos, logia, da onde vem logos, logia, palavra, discurso, razão, né? E por aí vai, né? Dentre o rol de matérias que a filosofia estuda, nós temos um cerne, que é a metafísica, a teoria do conhecimento, que é o objeto de estudo dessa aula, e a lógica. E aí você tem as ramificações: filosofia da linguagem, filosofia da história, história da filosofia, estética, filosofia da religião, filosofia das ciências, filosofia política, né? E por aí vai, né?
Na aula de hoje nós vamos tentar entender o conhecimento, a teoria do conhecimento. Todos nós sabemos o que é teoria, né? Teoria a partir aí dos princípios da investigação, da problemática, das hipóteses, dos testes, das falseabilidades, como diria Karl Popper, um filósofo da ciência, constrói-se uma teoria, uma ideia explicativa, né, científica sobre alguns fenômenos observados. Então você tem aí os fenômenos naturais, sociais, alguém observa, elenca problemas. Por que sociedades onde a escolaridade é menor, o índice de violência é maior? Ou por que sociedades onde majoritariamente não há tanta desigualdade social, embora elas são pobres, mas não tem tanta desigualdade social, você verifica menos violência? Então você tem um problema, uma curiosidade, você tem uma questão. Desse problema você vai formular hipóteses, testar essas hipóteses, depois de testadas as hipóteses e formulada a problemática e testadas as hipóteses, você vai construir uma teoria. Sociedades menos desiguais são menos violentas, porque você não tem aí a transição aí de riqueza e pobreza caminhando junto. Como elas são menos desiguais, você não vê alguns extremamente ricos enquanto uma grande maioria pobre, e isso faz com que as pessoas não se tornem violentas e não cobicem aquilo que as pessoas mais ricas têm. É uma teoria. Isso é uma teoria que pode ser desmontada futuramente por outra teoria. Teoria do aquecimento global. A temperatura nós sentimos fisicamente, o planeta está vendo a temperatura subir. Então, supostamente há um aquecimento global em escala contínua. Vamos verificar, testar as hipóteses, submeter a ciência, fazer a verificação, a testificação, os testes, as experimentações, sejam elas empíricas, né, trabalho de campo, de análise, de laboratório, ou sejam elas meras elucubrações mentais e tentar formular hipóteses, e essas hipóteses comprovadas viram teoria. E aí, para virar lei, é um caminho mais... Lei é quase algo inquestionável, né? As leis da física, né? Não se pode mais negar se foram teorizadas e depois viraram leis. Tem diferença entre lei e teoria. Então, o que nós vamos abordar hoje aqui no campo filosófico é a teoria do conhecimento, né? A epistemologia, a episteme, que fala os gregos, a ciência, a epistemologia, as ciências, que é diferente da doxa, que é a opinião, né? A gnosologia, a gnose, da onde gnosologia, né? A gnose, o conhecimento, o diagnóstico, né? Olha, gnose, né? A teoria do conhecimento. Então, dentro da teoria do conhecimento, que junto com a lógica e com a metafísica formam o tripé, a base da filosofia: lógica, teoria do conhecimento e metafísica. Lógica, teoria do conhecimento e metafísica formam o tripé da filosofia, as bases da filosofia, que vão se ramificar em outras filosofias: filosofia da história, história da filosofia, filosofia da linguagem, filosofia das ciências, filosofia política, filosofia da religião, filosofia da natureza, né? E por aí vai. Filosofia das artes, estética. Você tem esse tripé. Dentro do tripé lógica, teoria do conhecimento e metafísica, nós vamos pegar a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento. Então vamos lá. A teoria do conhecimento, ela parte das seguintes questões: qual é a origem do conhecimento? Onde é que ele se origina? Qual é a possibilidade do conhecimento e qual é a essência do conhecimento? Origem, possibilidade e essência do conhecimento. Nós podemos, antes de entrar nesta verificação de qual é a origem, qual é a possibilidade e qual é a essência do conhecimento, nós podemos aí distinguir entre 4 tipos de conhecimento, digamos assim, 4 tipos de conhecimento que nós temos, né? O senso comum,
o conhecimento científico, o conhecimento filosófico e o conhecimento religioso. Então você tem senso comum, ciências, filosofia e teologia, né? Então vamos lá. O senso comum é muito simples. O senso comum ele é imediato, ele é acrítico, ele é opinativo. Eu vejo, eu sinto, eu penso, é assim. A minha experiência ela é generalizada. O senso comum é generalizador. Ele é homogeneizador. Então se vale para mim, vale para o resto da humanidade. É o senso comum. Não que ele esteja errado, propriamente dito. Ele é limitado. Ele não é necessariamente um erro. O senso comum, os grandes regimes totalitários são legitimados pelo senso comum. Ok, sempre foi assim. Eles são legitimados, o senso comum dá legitimidade, dá validade, mas é o senso comum, porque ele é imediatista, ele é acrítico, ele na maioria das vezes ele não é tão reflexivo. Para a ciência, nós caminhamos um passo. A ciência vai analisar, vai observar de diversos ângulos, vai quantificar, classificar e qualificar os fenômenos, testar, experimentar para construir hipóteses, teorias e leis. O conhecimento científico ele já avançou um pouquinho. O conhecimento filosófico ele vai fazer uma reflexão sobre o senso comum e sobre o conhecimento científico, a partir das verdades mais limitadas do senso comum e das verdades mais elaboradas da ciência, ele vai fazer uma reflexão. Então a ciência lá vai provar, vai falar sobre o tempo, as ações no tempo. A filosofia vai perguntar o que é o tempo. Então a ciência vai tecer observações sobre a religião. A filosofia vai perguntar, mas o que é religião? A ciência vai tecer análises sobre a natureza. A filosofia vai buscar a essência e o fundamento da natureza. A filosofia vai refletir, ela vai teorizar num sentido mais especulativo, Então a ciência lá fala sobre a desigualdade social, vamos pegar sociologia, ou vai pegar psicologia, ela vai pegar aí os transtornos mentais. A filosofia vai perguntar o que é a mente, o que é transtorno, o que são desequilíbrios na natureza, o que é a natureza, qual a origem, a essência da natureza, quais os seus fenômenos, Então a ciência vai falar aí sobre a física, sobre as leis da física. A filosofia vai especular, sobre a física, Então o que é a física, Como que ela é, por que é, as 3 perguntas básicas da filosofia. Ou seja, o conhecimento filosófico, ele é, se o conhecimento do senso comum é imediato, a da ciência é elaborada até virar teses, teorias, leis e como é que eu posso dizer, leis e teorias, Leis e teorias. O conhecimento filosófico já é uma reflexão sobre essas leis e sobre essas teorias. A filosofia já vai pegar aí não apenas a pragmaticidade dessas leis, aí científicas, mas ela vai colocar o ser humano, como é que o ser humano interage e questiona essas leis. Então o conhecimento filosófico ele é reflexivo, o da ciência ele é qualitativo e quantitativo, ele é classificatório, e o do senso comum é imediato. Ambos usam a razão, A base do conhecimento filosófico é a razão, a base do conhecimento científico parte de pressupostos racionais, mas ele é classificativo e quantitativo, Ele não é tão especulativo. A ciência não vai dar um sentido, a ciência não vai dizer, olha, essa ética, esses são os valores. A ciência não vai trabalhar com valores bem e mal, certo e errado, ético e moral, ou imoral e antiético. Esse é o trabalho do filósofo, refletir sobre os valores, sobre os fundamentos, Esse é o trabalho especulativo, teorético dos filósofos. E o teológico? O teológico é um outro tipo de conhecimento que tem como pressuposto a fé, Eu fiz um ano de teologia. A melhor definição de teologia é que ela é uma ciência
sobre o estudo de Deus, que tem como pressuposto a fé. As outras ciências, elas não têm como pressuposto a fé. Então, o conhecimento do senso comum é imediato e não reflexivo. O da ciência, ele é classificatório, quantitativo e qualitativo e quantitativo. O do conhecimento filosófico, ele é especulativo, no sentido de refletir sobre os objetos que a ciência estuda, né? Então ele vai criar uma base, nessa especulação ele vai criar uma base ética e moral do que fazer, do que não fazer, né? Ele é valorativo, claro que numa variação de tempo e espaço e de perspectiva das mais diversas possíveis. E o conhecimento teológico, ele tem como pressuposto a fé, né? A fé, as crenças, as doutrinas, né? A ciência, ela é doutrinária até certo ponto, sim, mas a ciência, ela pode ser falseada. O conhecimento teológico não, ele é doutrinário, ele é dogmático. Ele pega esses três conhecimentos, o do senso comum, da ciência e da filosofia, e cria dogmas, né? Então, o senso comum diz que andar nu, algumas sociedades andam nus, outras não. A ciência vai verificar por qual razão social algumas sociedades andam nus, e isso não tem problema nenhum, e outras, elas não andam nuas, né? A filosofia vai refletir sobre os valores de andar nu, os símbolos de andar nu, toda a questão da moral de andar nu, o andar vestido, e a teologia vai criar um dogma e uma doutrina. Andar nu é pecado, né? É feio, porque o corpo é sagrado e o corpo deve ser protegido e deve-se ter pudor. Então veja bem, os 4 tipos de conhecimento. Dentro da teoria do conhecimento, que é um tripé do conhecimento filosófico, você vai ter aí 3 questões. Qual a possibilidade do conhecimento? Ou melhor, qual a origem do conhecimento? Qual a possibilidade do conhecimento? E qual a essência do conhecimento? Que é o que a gente vai ver na aula 2. Essa aula foi uma aula introdutória. Na aula 2 nós vamos pegar a tradição filosófica sobre o conhecimento, Sócrates, Platão, Aristóteles, os medievais, os modernos lá como Thomas Hobbes, John Locke, os iluministas, até Marx e os materialistas, né, sobre o conhecimento, Nietzsche, Heidegger, né, sobre o conhecimento, né, qual a origem do conhecimento, qual a possibilidade do conhecimento e qual a essência do conhecimento. Isso na aula 2. Essa primeira aula foi uma aula introdutória, né, aí tentando aí fundamentar o que seria o conhecimento, a teoria conhecimento para o mundo filosófico. Tá bom? Valeu!